Olá! Bem-vindo a mais um episódio da série Processos Coletivos. O tema de hoje é Ações Coletivas, Legitimidade da Defensoria Pública, de órgãos públicos, de associações civis e do cidadão. Texto e narração de Marcelo Hugo da Rocha. Defensoria Pública. A legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública é atual, determinada pela Lei 11.448 de 2007, e em tempo questionada por ADIM proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, ainda não julgada, e pela Lei Complementar 132 de 2009, que incluiu a defesa dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos no rol da Lei Orgânica da Defensoria, Lei Complementar 80 de 1994. O embate doutrinário e jurisprudencial fica por conta da relação à pertinência temática. Segundo Eupídio Donizete, desde que obviamente o faça em favor daqueles hipossuficientes economicamente ou necessitados juridicamente, atendendo ao requisito da pertinência temática, diz o autor, é possível a legitimidade na ação coletiva. A interpretação do texto constitucional, vide o artigo 134, onde retrata o papel da Defensoria Pública na orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, leva-nos ao cerne da questão. A coletividade protegida deve ser exclusiva de necessitados? De acordo com a doutrina, é simpática para uma maioria a posição ampliativa, entendida como aquela que a legitimidade da Defensoria Pública não poderia ficar restrita ou ser impedida diante de uma coletividade com apenas necessitados, até pela dificuldade de individualizar quem seriam as pessoas carentes, divisibilidade que se poderia compreender apenas na fase executória, e pelo fato de beneficiar apenas determinados titulares dentro de um grupo. No entanto, a posição que aparentemente domina exige a demonstração de nexo entre a demanda coletiva e o interesse da coletividade defendida, pois dificilmente seria possível a Defensoria promover ação coletiva em defesa de um grupo de consumidores de PlayStation 3 ou de Mercedes-Benz, como sugere Fred Didier Jr. O próprio autor defende que não seja necessário que a coletividade seja composta exclusivamente por pessoas necessitadas para a atuação coletiva da Defensoria Pública, beneficiando a todos e de forma indistinta. Porém, não é o caminho que a STJ vem decidindo ao confrontar o assunto. Entendeu o Superior Tribunal que a Defensoria Pública, no caso a gaúcha, não possui legitimidade extraordinária para ajuizar ação coletiva em favor de consumidores de determinado plano de saúde particular, que em razão da mudança de faixa etária teriam sofrido reajustes abusivos em seus contratos. Prevaleceu a disposição de que esses consumidores não se encaixavam como necessitados, mas sim pessoas que tinham condições de arcar com as despesas de assistência de saúde privada. União, Estados, Distrito Federal e municípios, as pessoas jurídicas da administração pública indireta, órgãos da administração pública sem personalidade jurídica. A esse respeito, pela natureza pública que levam, diz Ricardo de Barros Leonel que é presumível a existência de interesse material, pertinência temática, íncito à própria legitimação. Entretanto, há necessidade de verificação dessa pertinência temática entre a atuação do legitimado e a hipótese concretamente considerada. Exemplifica o autor quando determinado município, sendo presumível seu interesse de defesa do meio ambiente, promove demanda coletiva dentro de seu âmbito material e geográfico, desnecessário demonstrar a pertinência para a legitimação. Já se a propriedade de valor histórico é da União, a defesa coletiva só poderá ser feita por ela, não podendo fazer o Estado ou município onde está localizado. Nesse sentido, a verificação da pertinência temática também evitaria que um órgão assumisse a posição de outro, a fim de resguardar a especialidade ou o interesse legítimo que cada um deles serve. Já decidiu o STJ que o PROCON, órgão sem personalidade jurídica, tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa da coletividade, mesmo em se tratando em direito individual homogêneo, contra o reajuste de mensalidades de plano de saúde.
associações civis. Destacam-se a exigência dos requisitos de pré-constituição estabelecidos na legislação e na Carta Magna, bem como a outras formas de associativismos habilitadas a ingressar com tutelas coletivas, sindicatos, OAB, partidos políticos, cooperativas, etc. Exemplifica-se a questão com uma decisão recente em que a Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor, ANADEC, ajuizou ação civil pública contra o Banrisul, alegando ser abusiva a cobrança de tarifa para compensação de cheques emitidos com valor igual ou superior a R$ 5.000. Entendeu o STJ, em relação à legitimidade da ANADEC, que está pacificado no tribunal no sentido de reconhecer a legitimidade ativa da associação constituída há pelo menos um ano e que tenha como finalidade institucional a defesa dos direitos e interesses protegidos pelo CDC, independentemente de autorização dos seus associados. A respeito do requisito da pré-constituição das associações que sejam constituídas há pelo menos um ano, importante salientar que poderá ser dispensado quando o juiz entender que há manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de ser desnecessária a apresentação de mandato individual de representação para que uma associação de classe possa defender os interesses de seus integrantes, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de liquidação e execução de direitos individuais homogêneos. Importante também destacar quanto à legitimidade da OAB para ação civil pública. O STJ tem decidido que a legitimidade ativa, fixada no artigo 54, inciso 14 da Lei 8906 de 94, para a propositura de ações civis públicas por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, seja pelo Conselho Federal, seja pelos conselhos seccionais, deve ser lida de forma abrangente, em razão das finalidades outorgadas pelo legislador à entidade, que possui caráter peculiar no mundo jurídico, por meio do artigo 44, inciso 1º, da mesma norma. Não é possível limitar a atuação da OAB em razão de pertinência temática, uma vez que a ela corresponde a defesa, inclusive judicial, da Constituição Federal, do Estado de Direito e da Justiça Social, o que, inexoravelmente, inclui todos os direitos coletivos e difusos. Cidadão. De acordo com a Lei da Ação Popular, apenas o cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público das entidades lá estabelecidas, sendo a única hipótese em que o indivíduo pode ajuizar a demanda coletiva. A súmula 365 da STF dispõe que a pessoa jurídica não tem legitimidade para propô-la. A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com um título eleitoral ou com um documento a ele corresponda. Questão relevante é se o eleitor de determinado município pode propor ação popular de fatos ocorridos em outro, estranho ao seu domicílio eleitoral. Assim, o STJ tem entendido que a condição de eleitor não é condição de legitimidade ativa, mas apenas e tão só meio de prova documental da cidadania. Daí porque pouco importa qual o domicílio eleitoral do autor da ação popular. Se for eleitor, é cidadão para fins de ajuizamento de ação popular. O indivíduo não é cidadão de tal ou qual município, é apenas cidadão, bastando para tanto ser eleitor. Questão. Se a legitimidade ativa é exclusiva a quem se afirma como titular de direito subjetivo posto em causa, os legitimados citados anteriormente também têm posição de exclusividade? A legitimação é concorrente e disjuntiva. Concorrente porque os legitimados estão autorizados a agir de forma simultânea e independente, observado que a legitimidade de um não exclui de outro. Assim, nesse sentido, não há uma posição de exclusividade, ao contrário do que ocorre nos processos individuais. Por outro lado, a doutrina aponta como característica nas ações coletivas a legitimação exclusiva, no sentido de que somente os legitimados indicados em lei podem ajuizá-las. E é disjuntiva
porque os legitimados podem atuar em conjunto ou de forma solitária, sem a participação dos outros, visto que o litisconsórcio não é obrigatório. Questão: se no processo individual temos um controle op judicis, pelo juiz no caso concreto, como é feita a aferição da legitimação coletiva? De acordo com o nosso sistema, os legitimados ativos para agir em nome da coletividade são determinados em lei e devem preencher, alguns deles, requisitos legais, como, por exemplo, as associações precisam estar constituídas há pelo menos um ano. Entende-se, portanto, que essa aferição é predominantemente op legis, juízos de valor pelo legislador. A representação adequada, exigência que se impõe para a maioria dos substitutos processuais, é também aferida de forma antecipada pelo controle legal. No entanto, a evolução do processo coletivo passa pelo controle op judicis, tese que já era defendida por Barbosa Moreira e vem ganhando cada vez mais defensores, como Ada Pellegrini Grinover, Antônio Gide, entre outros. Assim, além da aferição legislativa, deve haver um controle jurisdicional da legitimidade em questão, visto que a prática tem mostrado que, apesar de preencherem os requisitos, em especial as associações, não apresentam condições de agir em defesa de suas classes, ou mesmo conseguem demonstrar interesses legítimos ou idôneos para tal compromisso. O que se tem, portanto, que a legitimidade legal não é absoluta, permitindo que os juízes possam avaliar a adequada representação das entidades autorizadas à defesa da coletividade. Questão: extinguindo-se o processo individual sem resolução de mérito no processo coletivo, caso seja inadequada a legitimação, o que acontece? Conforme a legislação, o destino não pode ser necessariamente a extinção do processo sem exame do mérito, mas a sucessão da parte que se reputa inadequada, como acontece nos casos de desistência ou abandono do processo pelo autor. Concluída a inadequação da legitimidade coletiva, o juiz deve providenciar a sua substituição, seja pelo Ministério Público, seja por outro legitimado, tendo em vista que a legitimação é plurima e mista. Agradecemos a atenção e até o próximo episódio.